Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui entre colegas, alunos, pesquisadores da maior envergadura nessa matéria. E a minha singela contribuição ela vai ser refletir com vocês um pouco sobre qual o papel do direito e do direito dos desastres, que é uma versão, em alguns termos, radicalizada do direito ambiental, em outros é inclusive diferente do direito ambiental, mas é refletir qual o papel do direito dentro das novas tecnologias e dentro da biotecnologia. E com isso, obviamente, provocar mais questionamentos do que verdadeiramente respostas. E também apresentar um pouco desse direito dos desastres, que começa com um marco regulatório não tão recente, mas que vem se consolidando recentemente. Pode passar. Eu, antes de começar, não posso deixar de, apesar da Thaisa não estar aqui presente, de agradecer o convite e dizer que é uma honra ter aqui, na pessoa dela, dos professores convidados, que sejam todos muito bem-vindos, e da sua equipe de estimados bolsistas. Primeira questão que eu não posso começar essa fala, eu relutei, mas eu não posso começar essa fala sem pensar em que tipo de risco a gente tem na biotecnologia. Eu trabalhei muito tempo a partir da teoria da sociedade de risco e a descrição de riscos abstratos, ou seja, nós vivemos hoje uma sociedade que faz uma transição de riscos concretos, ou seja, riscos passíveis de algum tipo de descrição, e riscos que não são passíveis de descrição, riscos dos quais nós não temos conhecimento do que não conhecemos. E essa incerteza que envolve os riscos contemporâneos, dentre eles a biotecnologia, tem uma graduação. Ou seja, existem riscos conhecidos, que são riscos clássicos de uma lógica industrial, mas eu tenho uma passagem de dimensões de incerteza. Eu tenho a incerteza absolutamente desconhecida, ao passo que outras incertezas não são tão desconhecidas no que diz respeito à magnitude e probabilidade desses riscos. Então eu tenho graduações, hoje existem vários estudos no mundo inteiro de graduações do risco e do desconhecimento do risco. Mas ontem eu estava numa banca de doutorado e para nós do direito tem sido muito difícil lidar com isso. Boa parte da doutrina fala algo que é inviável epistemologicamente, que é o risco certo. Seria passível de princípio da prevenção. E que a precaução estaria com risco incerto. Isso é epistemologicamente impossível. O futuro é incerto. Por mais que eu detenha conhecimento científico sobre algo, eu tenho conhecimento do padrão científico atual. E isso me coloca numa situação sempre de desvantagem e sempre de gestão acautelatória sobre os riscos. Portanto, isso exige, não só do direito, mas de todas as ciências, uma postura de humildade científica, de transdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, que eu vou tentar aqui fomentar um pouco. Portanto, nós lidamos biotecnologia, por mais que se tenha grandes conhecimentos, e não sou eu aqui que vou expor quais são esses conhecimentos ou polemizar em relação a isso, se tem uma carga já de conhecimento, mas tem também uma carga de incerteza e de desconhecimento sobre essa tecnologia e sobre as novas tecnologias em geral. Portanto, um dos pontos que finalizava aquele slide anterior é a irresponsabilidade organizada. O Beck trabalha bem isso, na minha humilde opinião, é que os sistemas sociais como um todo, direito, economia, eles respondem muito bem a algumas blindagens sistêmicas que são feitas a nós investigarmos as reais causas de determinados riscos. Isso eu vou tentar debater um pouco depois, mas as estruturas sociais, elas sim nos cegam em grande parte
e na ciência jurídica eu tenho trabalhado muito com isso, como o direito tem dificuldade em lidar com o risco. Por mais que ele fale em prevenção, precaução, um exemplo foi esse que eu disse agora. Eu vou aplicar o princípio da prevenção quando o risco é certo. Me expliquem quando um risco ambiental é certo. Por mais conhecimento científico que eu tenha em relação a ele. Eu tenho uma gama de variáveis hoje, eu tenho incerteza com um padrão da própria ciência hoje. Portanto, eu posso polemizar aqui 2 dias, ou um processo judicial, eu posso polemizar 10 anos sobre se aquele risco realmente era certo e se realmente se aplica naquele caso prevenção. O que eu não acho que seja salutar no direito, pelo menos no direito, evoluir e ser mais sensível a essa nova problemática, nem tão nova assim, mas as novas tecnologias e novas problemáticas que elas impõem. Eu quero conceituar, esse é o conceito de desastres que nós temos na legislação brasileira, para demonstrar que isso se aplica perfeitamente a riscos biotecnológicos. Não só aos riscos biotecnológicos. A todo risco que possa ser um evento com lesões que tenha repercussão e tenha causa humana ou mesmo natural. E a nova política de proteção e defesa civil, ela traz uma série de instrumentos extremamente interessantes. Ela é explícita ao focar na sua lógica nos desastres mais comuns do nosso sistema, do nosso país, que tem sido, pelo menos midiaticamente, pelo menos do ponto de vista de comunicação, tem sido as inundações e os deslizamentos, mas a lei, também de uma forma inteligente, não limita a esses eventos o direito dos desastres e coloca explicitamente riscos biológicos, dentre outros, como nucleares, etc. Portanto, estando sim, é passível a utilização do direito dos desastres, assim como outros direitos, o direito ambiental, que eu vou usar aqui em grande medida, para lidarmos juridicamente com os riscos dos quais nós não conhecemos e aqueles que nós conhecemos. Bom, o desastre, esse conceito de desastre que vocês leram aí, ele está diretamente ligado a algumas estruturas, alguns critérios que formam o conceito, que são causas, consequências e estabilidade. Ou seja, o desastre está diretamente ligado a uma ideia de que eu tenho causas supostamente naturais. Eu digo supostamente naturais que nos polos mais influentes de pesquisa sobre desastres se tem já por pacífico que não existe desastre natural. Não existe. Desastre natural não existe. Eu posso ter um desencadeamento, eu posso ter uma fagulha, eu posso ter o início do fenômeno, o evento natural. Mas ele só vai se caracterizar como desastre a partir de vulnerabilidades também sociais, ocupações de áreas de risco. É um exemplo. Desenvolvimento tecnológico sem as devidas cautelas ou sem o devido conhecimento, entre outras possibilidades. Também o conceito de desastre traz à tona a questão das consequências. Qual a dimensão? A legislação brasileira até foi bem feliz, porque ela mistura também não apenas as questões, os impactos econômicos, onde os desastres são, via de regra, descritos a partir dos impactos econômicos, perdas de vidas humanas, ou seja, bem antropocêntrico. Não, a nossa legislação, até de forma surpreendente, ela traz também os aspectos ambientais. Ou seja, os aspectos ambientais podem ser a justificativa de caracterizar um evento como um desastre. E a partir daí, diante das irreversibilidades, diante das consequências que daí nós temos, utilizar um sistema, eu diria, de maior integração na gestão dos riscos biotecnológicos. O marco regulatório eu deixei ali para vocês, volta para mim, por favor, só para vocês, se tiverem interesse no aprofundamento, a lei que é recente, que é a estrutura
atual do direito dos desastres no Brasil, a Lei 12.608, que é um marco porque ela altera o eixo. Ela altera o eixo funcional do direito dos desastres no Brasil. Ela, pela primeira vez, estabelece a prioridade ser diretriz do sistema jurídico a prevenção nessa matéria. Até então, a lei e o decreto anterior, eles eram focados na compensação. Ou seja, o direito entrava como tradicionalmente após a ocorrência do desastre, que em matéria de desastre, por óbvio, é ineficaz, é inadequado. Bom, mas quais as características dessa estrutura? A autonomia do direito dos desastres, que é objeto de questionamento, em outros países isso já passou de alguma forma, no nosso, como isso está chegando de forma mais clara no direito brasileiro, sempre se questiona, mas é autônomo? A autonomia do direito dos desastres parte de uma radicalização da prevenção, da gestão do risco. Ou seja, em todas as fases, o que une o direito dos desastres, o que coloca ele como uma estrutura que tem uma lógica própria dentro do direito e que se comunica com outros ramos do direito, mas tem uma estrutura própria, é dentro da lógica de que o gerenciamento do risco deve ser radicalizado a todas as fases e estratégias de um processo que tenha o desastre como uma das possibilidades. E eu posso aqui, o estudo de impacto ambiental pode ser um bom exemplo, dentre outros estudos, já devem prever, isso é uma tendência contemporânea, já devem prever o pior cenário. Algo que dificilmente nós vemos na prática. Dificilmente um estudo de impacto ambiental potencializa, porque ele é financiado pelo próprio empreendedor, sob o cuidado, obviamente, do órgão ambiental, mas dificilmente estudos de impacto ambiental eles fazem no direito brasileiro uma análise dos piores cenários possíveis. Então, nessas fases e essas estratégias, no momento da prevenção dos desastres, é evidente que eu tenho que prevenir. Isso é uma gestão de risco, não há dúvida alguma. Seja prevenção ou precaução, não vou entrar no debate ainda aqui. Mas o evento ocorre. A resposta de emergência, dependendo como ela ocorrer, ela vai ser, por óbvio, ela vai desencadear um maior número de perdas ou não. Uma resposta coerente, organizada, acertada, ela vai ser muito mais eficaz, não tenho dúvidas disso, e o direito tem um papel chave nessa gestão de risco, as respostas de emergência. Também na compensação dos investimentos que serão feitos, a rapidez que os fluxos financeiros irão para as vítimas e para a reconstrução do meio ambiente, dos serviços ecossistêmicos e assim por diante. Também uma gestão de risco evitando desastres futuros. Da mesma sorte, a reconstrução, eu vou usar o exemplo do Katrina, que boa parte de New Orleans, o planejamento é não reconstruir boa parte de New Orleans nos Estados Unidos. Boa parte da cidade não será reconstruída, muito provavelmente, com a expectativa de evitar novos eventos como aquele. Ou seja, em todas essas fases há gerenciamento e deve haver gerenciamento de risco. Deve haver antecipação a riscos descritíveis, riscos conhecidos, riscos quantificáveis e também os riscos não quantificáveis, o que obviamente é mais alto. Por favor. Bom, ainda dentro dessa lógica de introdução ao direito dos desastres, eu peguei o artigo 6º da Lei de Política de Proteção e Defesa Civil, demonstrando que compete à União realizar o monitoramento, ou seja, o monitoramento, estudo documentado, contínuo, também de riscos biológicos. Como eu disse antes, o foco está em eventos hidrológicos, geológicos, ligados a inundações, ligados aos deslizamentos. Porém, a própria legislação abre a outras espécies de riscos.
E aí, vejam, a ideia, essa legislação traz toda uma ideia de monitoramento, traz toda uma ideia de plano de resposta se eu constatar o evento, início de degradações, de lesões, de fluxo gênico e assim por diante. Pode passar. Ainda dentro dessa lógica, eu tenho que, para onde eu quero chegar, eu tenho que fazer essa advertência. Nós temos um sistema constitucional, institucional no nosso país, que faz não apenas a reparação de danos já concretizados, e impõe isso no artigo 225 da Constituição, quando eles têm elementos ambientais, mas também o risco ambiental tem uma estrutura e um sistema jurídico e institucional também consolidado, ou pelo menos normativamente estruturado no nosso país. O primeiro filtro disso é a gestão administrativa do risco, ou seja, são os processos de licenciamento, zoneamento ambiental e assim por diante. Por que não, e aqui o direito dos desastres radicaliza isso também, ao estabelecer que um desastre dificilmente, ou eventos com potencial catastrófico, dificilmente se gerencia a partir de uma estrutura estatal, por maior que ela seja. Se gerencia desastres com Defesa Civil, Ministério da Integração, Ministério do Meio Ambiente, CISDAMA, órgãos de segurança nacional, órgãos técnicos, Agência Nacional de Petróleo, por exemplo, entre outros. Porque eu quero partir disso, porque essa vai ser talvez uma das ideias mais críticas minhas nessa minha fala. Ou seja, nós temos um gerenciamento de risco, esse gerenciamento de risco é institucionalizado no nosso país, e ele tem uma estrutura, pelo menos na área ambiental, consolidada, chamada de CISNAM, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que pega desde o Ministério do Meio Ambiente ao órgão ambiental do município, por exemplo, com competências compartilhadas, por óbvio. O segundo filtro, e eu digo segundo filtro porque, via de regra, ele é menos sensível tecnicamente. Eu não tenho como negar que um órgão ambiental composto, ou um órgão, por exemplo, o CTNBio, composto por técnicos, conhecedores dos riscos, conhecedores da técnica, e muitas vezes, administrativamente, há um maior número de profissionais na mesa. O diálogo transdisciplinar, ele é mais comum nos órgãos administrativos do que no próprio judiciário. Poderia abrir um parênteses aqui, esse é um dos motivos que se luta tanto pela especialização das varas que tem uma repercussão ambiental. Porque o juiz fica mais conhecedor da linguagem técnica, ele começa a ter seus peritos de confiança, ele começa a interagir melhor e começa a fazer uma leitura melhor de toda essa complexidade que a ciência nos coloca, contemporaneamente. E aí vem a responsabilização ambiental, que é do judiciário, controle dos atos administrativos, medidas preventivas, entre outras possibilidades que caem no judiciário e que tem por foco a reparação de danos, mais tradicionalmente, mas também a gestão de risco. Sim, através de liminares, etc. Qual a função? Eu estou fazendo todos esses aportes porque eu presumo que aqui eu tenha diversos colegas que não sejam do direito. Então, se eu estiver sendo redundante para os profissionais do direito, eu peço escusas. Vejam, as funções dos tribunais dentro de um sistema de gerenciamento de risco que não é comumente estudado no Brasil. A primeira função, que para mim tem uma importância enorme quando se fala em risco biotecnológico, é o caráter que o judiciário tem dentro, repito, de uma humildade científica, de que o judiciário tem algumas funções institucionais e constitucionais, mas de desconstrução da prova científica. Desconstrução no sentido de qual metodologia foi usada.
essa é uma metodologia consolidada, ou não existe uma metodologia consolidada. Portanto, por exemplo, o padrão americano para citar um exemplo, quando eu não tenho um padrão, uma metodologia configurada para uma determinada análise, que se utilize aquela mais testada, aquela que tem algum consenso, alguma certificação de alguma entidade com credibilidade, que ela tenha, no final das contas, credibilidade científica. E aí ela vai ser ponderada dentro do conjunto probatório. Mas o judiciário ele passa a ter uma função que o que nós vemos hoje em processos judiciais, muitas vezes? A perícia é colhida ao longo do processo judicial e a partir daí não há mais debate. O juiz se agarra naquela perícia e ele, entendendo de forma muito superficial, que é natural, ele apenas reproduz alguma informação e, por vezes, eu digo juiz no simbólico, aqui eu quero trabalhar todos os operadores do direito, inclusive os advogados. Ou seja, nós, operadores do direito, ou doutrina, enfim, todos nós, acabamos tendo essa tendência de não polemizar, de não analisar por que aquelas perícias, por que aquelas análises científicas, elas deram resultados diferentes. Muito provavelmente, em grande parte dos casos, a metodologia é diferente. Qual metodologia é mais acertada? Isso tem um peso na ponderação da teoria das provas, do direito, enorme. Isso é a credibilidade da prova, a valoração de prova. Outra função fundamental é que o processo judicial tenha a condição de publicizar determinados riscos. Eu pretendo trazer um exemplo aqui hoje, que foi um julgado que saiu no dia 19 agora, sobre organismos geneticamente modificados. Então, vejam, aonde o direito tem a possibilidade, pelo processo judicial, de não apenas informar as partes litigantes pelo risco, mas toda uma comunidade, todos os envolvidos, interessados, agentes públicos e assim por diante, polemizando, sim, só que dentro de regras, dentro do princípio da publicidade e, mais importante, da informação ambiental. A eficácia temporal também, as questões que envolvem riscos e o judiciário deve ter uma leitura diferenciada em relação à velocidade que os riscos ambientais impõem. Risco ambiental, riscos catastróficos, riscos de novas tecnologias, eles impõem decisões mais céleres. Quando eu digo decisões mais céleres, eu não quero que vocês entendam imediatamente interdição da atividade, suspensão da atividade. Pode ser a imposição de medidas de cautela, estudos preliminares, estudos acompanhados ao longo da liberação e assim por diante. A biotecnologia está ligada, e vocês conhecem muito mais do que eu sobre isso, ela está ligada a uma vulnerabilidade. O desastre, quando se pensa em desastre, ou mesmo quando se pensa em degradação ambiental, em contaminação ambiental, em risco ambiental, um dos pontos onde a análise deve ser lançada é a vulnerabilidade. No caso da biotecnologia, ao meu ver, nós estamos diante de uma vulnerabilidade que estaria dentro da vulnerabilidade social, que é, na minha opinião, um grande fator de desencadeamento de desastres. Que é uma vulnerabilidade técnica. Ou seja, traduzindo isso, é a falta de informação. É a falta de procedimentos que estimulem fluxos de informação. E isso é bastante diferente, ou pelo menos é mais intenso do que os desastres naturais. Os desastres tecnológicos, os desastres técnicos científicos, eles estão muito ligados à ideia de falha de informação. Por que eu digo isso? A informação ela é a base de qualquer mobilização. Eu não consigo mobilizar você se nós não tivermos informações sobre determinados fatores. Inclusive em relação a dúvidas. Quais são as dúvidas em relação às dúvidas que temos? Portanto,
vulnerabilidade social dentro da qual está a tecnológica, por exemplo, dentro da tecnológica tem uma relação direta com a informação e conhecimento científico e a sua publicização, a sua transferência, fluxos que permitam que isso circule, fluxos que permitam que isso tenha vazão dentro de decisões políticas e jurídicas. Biotecnologia e informação, o direito tem como função promover essa desmonopolização do conhecimento científico e até a publicização dele. Trata-se de um direito ao conhecimento do que está envolvido, do risco, ou seja, quem tem o direito de delimitar quem tem o direito a saber. Isso da forma menos excludente possível. E, obviamente, garantindo o sigilo, mas o sigilo não é... Sigilo é algo que a gente pode debater depois bastante, mas o sigilo ele deve ter todo um rito de constituição de algo como sigilo, e não vale perante a fiscalização. Então, quem tem o direito a saber, quem tem o dever de prestar tais informações e quais informações passam a ser relevantes dentro dessa diversificação e publicização do conhecimento. A gestão do risco deve, e esse é um ponto, múltiplos experts devem enfrentar de forma mais transversal possível a análise dos riscos biotecnológicos. Por favor, da próxima. E aí vem o problema, talvez, da minha principal crítica, e eu começo a me encaminhar para o final, onde no artigo 16º diz, eu fui veementemente, não tão veementemente criticado por uma entrevista que eu dei recentemente, até para esse evento, no Instituto Humanitas, onde eu dizia que a CTNBio tem diversas qualificações, não entrarei nesse mérito. Mas, sob o ponto de vista constitucional, tem um problema seríssimo na CTNBio. Eu vou citar um. A composição dela é uma composição, que você sabe melhor do que uma composição técnica, política e técnica. E isso pode gerar uma polêmica, e eu vou fazer o recorte sobre o ponto de vista jurídico. Essa composição técnica é plenamente válida, aceitável, justificável. O problema é que o artigo 16º, combinado com o artigo 14º, atribui como exclusiva a competência da CTNBio, que é um órgão técnico, para fazer análise dos riscos ambientais. Apenas após a CTNBio dizer esse produto que nós pensamos em liberar, ou antes da liberação, ele tem risco ambiental, portanto, eu vou pedir ao órgão, ao CISNAMA, que eu falava antes, para que o CISNAMA providencie um licenciamento ambiental e analise ele. Pois bem, desde que a CTNBio foi constituída no Brasil, nenhum dos produtos foram submetidos a essa análise e a essa pesquisa, junto de atuação integrada com órgãos ambientais. O que me parece, no mínimo, eu não posso acreditar que nenhum desses produtos não tenha nenhum risco que exija cautela. É uma crítica dura, e sob o ponto de vista institucional, constitucional, eu não vejo saída, e por isso a ação de inconstitucionalidade desse artigo permanece no STF, desde a promulgação da lei, que é de 2005, e continua lá. Eu não vejo saída para um julgamento diferente, pelo menos do que eu entendo de direito e de direito ambiental. Ou seja, o risco tem que ser gerido de forma plural. E o órgão ambiental tem uma análise diferente da CTNBio, que eu não estou desmerecendo a função específica da CTNBio. A minha questão é jurídica. Isso me parece inconstitucional a partir do momento que temos um direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e devemos tutelar as futuras gerações segundo a nossa Constituição. Portanto, temos aqui um embate. Pode passar, por favor, que eu vou me encaminhando mais ao final. Os órgãos devem gerenciar isso de forma integrada. Riscos incertos estimulam o monitoramento. Eu tenho pesquisado um tanto
em relação e acompanhado na prática alguns casos da gestão de riscos de novas tecnologias, sobretudo aquelas que tenham benefícios comprovados. Aquelas que desenvolvem um apelo técnico-científico, um apelo econômico, e via de regra o bloqueio desse tipo de atividade, nem pelo direito, nem pela política, dificilmente essas tecnologias, nanotecnologias também é um bom exemplo, além da biotecnologia. Não me parece que a história recente tenha nos provado que é possível, e até que é necessário bloqueá-las, interditá-las, suspendê-las. Mas a grande questão é o monitoramento, é criar fluxos e deveres de monitoramento, de controle documentado dessas espécies, e isso é muito precário. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás sobre qual monitoramento é feito para os organismos geneticamente modificados, e ele é frágil. Ou seja, a preocupação que se coloca a partir do direito e das ordens constitucionais e infraconstitucionais é: daqui a 50 anos teremos um fluxo de informação sobre o que está sendo plantado hoje, informações ambientais. Essa que é a questão, não é proibir. Não é proibir ou permitir. A resposta não me parece tão simples. E indo ao final, eu quero comentar o julgado que saiu essa semana, porque ele vai de encontro com algumas coisas, pelo menos, que eu acredito e que eu conversei com vocês aqui. Ele tangencia a ideia de que uma determinada espécie de milho, a Liberta Link, de milho transgênico, ela foi testada e foi avaliada pela CTNBio para alguns biomas, sendo que no bioma norte e nordeste ela não foi testada. E o julgador saiu muito bem, na minha humilde opinião. Ele diz o seguinte: eu vou transcrever. O julgador é o desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, que é quem conhece ele tanto da vida forense quanto de analisar os acórdãos dele, sabe da lucidez e da ponderação que muitos dos julgados dele são pautados. Não podemos ter confiança cega na técnica e na ciência, aceitando sem questionamentos os critérios técnicos aprovados por uma maioria científica, mas também não podemos ter medo excessivo, desproporcional e paralisante, indo cegamente contra organismos geneticamente modificados. Ponto. Essa é a primeira conclusão. A CTNBio deveria ter considerado, segundo a legislação, todas as regiões, biomas do Brasil, quando emitiu um parecer técnico que liberou o milho transgênico Liberta Link. Porque isso decorre da realidade do Brasil e suas proporções continentais. E aí cito o artigo 14º, parágrafo 4º, que diz: a decisão técnica, a própria lei diz isso, a decisão técnica da CTNBio deverá considerar as particularidades das diferentes regiões do país. E aí, ele finaliza, pelo menos eu vou usar isso: não tendo havido estudos prévios, ou seja, informação, produção de fluxos de informação, não tendo havido estudos prévios capazes de dar conta das particularidades do cultivo e da comercialização de OGM nas regiões norte, floresta, e nordeste, caatinga, resta anulada a autorização. Eu não quero, e a minha leitura, pelo menos, dessa espécie de problema, eu digo isso desde 2000, e digo a mesma coisa. Talvez por ignorância, talvez por acreditar. Não se trata de um debate degrenal, como nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, tudo que está do outro lado, quem é gaúcho aqui conhece, quem é gaúcho também talvez não conheça tão bem, quão forte é isso, mas tudo que está do outro lado não interessa. Pode jogar bem, ser uma pessoa ética, um exemplo de cidadão, se é gremista, para mim, é um problema sério. Então, e a recíproca é verdadeira nesse plano simbólico. Ou seja, nós não estamos debatendo isso. Apesar de, em muitos casos, esse debate virar uma granalização. Nós estamos debatendo conhecimento, fluxo de informações e, acima de tudo, direito e interesses tutelados das futuras gerações.
É esses riscos que a biotecnologia me parece que exige, para dizer o mínimo, cautela, procedimentos de controle e, mais do que qualquer situação, uma publicidade e o fomento da produção de algo que eu chamo controle documentado, não apenas por um órgão, mas que isso seja um órgão, obviamente vai ser o órgão central, mas outros órgãos, assim como me parece o CISNAMA, tenha que ter algum tipo de participação onde ele possa puxar por toda a estrutura, eu vou repetir, constitucional, de competência constitucional e de juridicidade. Foi uma honra, sei que a minha contribuição foi mínima diante de tantos expertos aqui na casa e convidados, mas eu queria tentar deixar um pouco essa reflexão, sem deixar respostas, mas tentar deixar essa reflexão de qual é o papel do direito nos auxiliar a gerir um problema tão sério para a ciência, para a tecnologia, para a política, para a economia e tentar minimizar um pouco nossas vulnerabilidades tecnológicas, sociais e naturais. Muito obrigado, foi uma honra.